falar mais agora sobre os reflexos, né, no mercado desse vai e vem no Oriente Médio. A gente vai conversar sobre isso agora com Bruno Cordeiro, que é analista de inteligência de mercado da StoneX, que já está aqui comigo. Bruno, meu querido, muito bom dia, bem-vindo novamente aqui ao CNN Morning Call. Bom ter você aqui nessas primeiras horas da manhã. Bom dia. Bom dia, Débora, a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite. Bruno, vamos lá, né? O petróleo voltou a fechar em alta nessa quarta-feira, né, diante dessa nova troca de ataques entre Estados Unidos e o Irã. Mas o que me chamou a atenção é que não foi uma alta tão expressiva assim, não foi uma esticada do petróleo, como a gente vinha acompanhando, né, no início do conflito, ali, quando a gente estava completando o mês da guerra, e que, enquanto a gente tinha esses ataques acontecendo, o petróleo sempre vinha marcando altas de mais de 5%, por exemplo. Ontem teve alta de pouco mais de 1%. Agora, pela manhã, e diante de ataques ainda acontecendo, o petróleo cai. Reduziu um pouco a perda depois dessa notícia ali da autoridade iraniana do Estreito de Hormuz. A percepção que eu tenho é que agora a gente já não tem mais uma resposta nas cotações da mesma dimensão que a gente estava tendo antes. Ou seja, o prêmio de risco já foi embutido e agora o mercado entende que essa é uma situação administrável. É isso que a gente pode entender a partir desse momento? Afinal de contas, já são mais de 100 dias de conflito, né? Pois é, Débora. Na realidade, tem alguns fatores que explicam, né, esses preços operando abaixo dos US$ 100 por barril hoje. Em primeiro lugar, a gente viu nas últimas semanas o mercado corrigindo as altas que a gente tinha observado desde o início do conflito, né? Os preços estavam operando acima dos US$ 100 até pelo menos 2 semanas atrás. Agora a gente vê esses preços ali num patamar entre US$ 90 e US$ 100. Em primeiro lugar, a gente viu uma alta muito forte dos preços no início do conflito, né? Isso era observado claramente por conta do prêmio de risco geopolítico. O mercado não sabia até onde esse risco poderia se traduzir de fato em uma disrupção de oferta mais significativa. A gente entrou no conflito com estoques mais altos frente ao observado em 2022, por exemplo, quando houve o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, né, quando os preços atingiram US$ 130 por barril. E por conta disso, o mercado começou a entender que a preocupação em relação ao balanço de curtíssimo prazo era menor, né? Havia uma percepção, e há uma percepção hoje, de que ao longo das próximas semanas, caso a gente tenha, de fato, um acordo entre as duas partes, talvez a gente veja um cenário menos preocupante para o balanço global, ainda que com estoques bem mais debilitados frente ao início do conflito, é claro. Um outro fator que contribui para esses preços mais baixos se dá na destruição de demanda causada por essa oferta mais escassa vinda do Golfo Pérsico. Os dados de importação de petróleo pela China em abril mostraram que o país importou menor volume em 4 anos, né? Então a gente vê que, de fato, essa queda da oferta vem se traduzindo também em um menor consumo. E há indicativos de que, em maio, a China importou menor volume de petróleo em mais de 8 anos. Então a gente vê que esses fatores acabam contribuindo para manter os preços mais baixos frente às semanas anteriores. Ainda assim, a gente vê preços bem elevados, né? Vale destacar que desde o início do conflito, os preços saltaram ali de US$ 60 para mais de US$ 90 por barril, o que evidencia que a gente ainda tem um prêmio de risco relevante dentro do mercado, mas abaixo do que o observado das semanas anteriores, exatamente porque os investidores vêm corrigindo, né, esses prêmios de risco dentro das cotações. Agora, lá nos Estados Unidos, o CPI mostrou uma pressão importante, né, do preço de energia, principalmente. E Donald Trump responde dizendo que ama inflação, Bruno, e que os preços vão cair quando a guerra acabar. O problema é que a gente não sabe nem nunca quando essa guerra vai acabar. Não há a menor sinalização de que isso aconteça tão brevemente. E essa reação do presidente americano nesse momento para o mercado, qual que é o recado que isso transmite, Bruno? Porque, de fato, o americano está pagando mais caro pela gasolina. E não é que ele está usando mais gasolina, né? Ou seja, não é que está gastando mais com gasolina porque está consumindo mais. Ele está pagando mais caro pela mesma gasolina. Ou seja, totalmente um choque de oferta. Pois é, Débora, a gente chega nesse momento e acaba sendo um período muito delicado para o mercado norte-americano, que é a proximidade com a driving season. Então, se os preços estão mais altos hoje, caso o conflito se estenda, é muito provável que eles continuem altos e sigam crescendo ao longo dos próximos meses. Por quê? O período de julho, agosto é marcado, né, por esse aumento das viagens de verão nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, há um pico de consumo de gasolina nessas regiões que se converte em um preço de gasolina mais elevado.
Somada à situação do Golfo Pérsico, a gente provavelmente deve observar um cenário, portanto, de preços ainda mais altos na frente da gasolina, né? E isso deve se traduzir também na ponta. Então, a gente deve ver uma inflação mais elevada caso isso ocorra. Vale destacar que o mercado ele considera o período de julho e agosto como um período de zona vermelha, caso o Golfo Pérsico não reabra. Por quê? A gente tem esse pico do consumo de gasolina e também do petróleo, e ao mesmo tempo se inicia a temporada de furacões no mercado norte-americano, que muitas vezes resulta em uma queda da produção de petróleo ali na região do Golfo do México e de derivados de petróleo no meio oeste. Então, esse cenário pode gerar um suporte ainda mais evidente para os preços da gasolina, conforme a preocupação não se restringe somente ao Golfo Pérsico, mas também à própria produção norte-americana, que vem servindo, né, como uma oferta, em última instância, para o mercado a nível global. Os Estados Unidos vem exportando muito petróleo, vem exportando muito diesel para outros países, conforme esses países vêm demandando mais o produto norte-americano em meio a essa escassez de produtos no Oriente Médio. Agora, do ponto de vista de inteligência de mercado, Bruno, existe algum limite econômico para Donald Trump manter esses ataques no Irã sem transformar essa alta do gasolina e no petróleo em um problema doméstico ainda maior do que o ganho político que ele acredita ter ao querer demonstrar força com essa guerra no Irã? Existe esse limite? O que poderia ser esse limite ou até mesmo já ultrapassamos ele? Olha, Débora, na realidade, a preocupação hoje do governo norte-americano, né, é finalizar esse conflito até as midterms, pelo menos, né? Há um receio de que a situação, a escalada do conflito, já esteja afetando a popularidade de maneira muito severa. Então, a gente observa que as pressões feitas por Washington, elas vêm no sentido de tentar trazer o Irã de volta para a mesa de negociações como um player que tem que estar menos disposto a seguir com os seus interesses, né? Então, a gente vê que os Estados Unidos vêm botando essa pressão, mas é claro, seguindo com aquela estratégia de eliminar os estoques de urânio no Irã e também de eliminar a política do sistema de pedágios, né, que Teherã vinha aplicando até então, até hoje, né? Hoje eles anunciaram o fechamento definitivo do Estreito de Hormuz. A gente ainda não sabe como que vai ser essa situação, mas a gente vê que os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele tenta aplicar os interesses dele na mesa de negociações para atingir um acordo que beneficie Washington, ele também está de olho nas midterms e há uma preocupação de que quanto mais tempo essa guerra durar, menor será a popularidade do presidente Donald Trump até essas eleições. É isso. Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da StoneX. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Uma boa quinta-feira para você, bom restinho de semana. Até uma próxima, Bruno. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até mais.